vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Enquanto você procura na sua Bíblia o livro do profeta Amós, está no final do Antigo Testamento. Amós. Deus abençoe os visitantes. Eu sou o pastor Gilberto, sou auxiliar do pastor Léo, nosso pastor. Vocês são bem-vindos. Glória a Deus. Deixa eu te dar uma notícia muito boa, notícia excelente. Não saiu em nenhum jornal essa manhã, mas é uma notícia que eu recebi ela 15 anos atrás. Todas as manhãs eu me alegro com ela. Aleluia. Jesus Cristo vive e reina para sempre. Aleluia. E esse é o motivo da nossa alegria, da nossa esperança. Todas as manhãs eu me recordo disso. O Senhor Jesus vive e reina para sempre. Não há luta que não passe, não há dor que não sare, não há nada que Ele não possa fazer. Nosso Deus é o Deus da esperança. O Deus que vai levar aquele que crê e confessou o seu nome, vai levar para morar com Ele no céu. Um dia Ele falou assim: eu estou indo preparar casa para vocês, eu vou deixar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui com a gente, nos conduzindo. Se você crê, diga amém. Amém. Profeta Amós, quantos acharam, digam amém. Amém. Eu vou ler alguns textos aqui. Vou falar principalmente sobre Amós, mas eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no nosso coração aqui. Vou falar um pouquinho também de Oséias. Então, vou pedir sua paciência e a Bíblia aberta. Se você está com o celular, não tem problema, só põe no modo avião, para você não ser tentado a distrair e olhar as mensagens, as notificações. É o único pedido que eu faço a você, mas pode usar a sua Bíblia no celular. Não é pecado não, viu, irmão? É bênção de Deus. Amós. Alguém quer que espere? Eu espero também. Capítulo 1, versículo 1. Vamos começar por aqui. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Eu queria agora que você fosse para o capítulo 5 do mesmo livro. Irmãos, nos perdoe, a gente ficou sem TV, semana que vem está voltando, está trocando um aparelhinho que queimou. Mas isso é bom que a gente exercita também, né? A prática de abrir a Bíblia. Amós 5, olha o versículo 4. Vou ler do 4 ao 6 de Amós 5. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel, não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, Ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Agora eu queria que você voltasse 2 livros para trás. Antes de Amós tem Joel, antes de Joel tem Oséias. Você fosse em Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1, versículo 1. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias eram reis de Judá, filho de Jeoás, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Por que eu li os 2 primeiros versículos de Amós e de Oséias, perdão, para te mostrar, se você ler, que os reis eram os mesmos. Então eles estão profetizando na mesma época. Agora vai no capítulo 6 de Oséias.
na nossa construção. Oséias 6, o comecinho aí, versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Talvez a sua versão fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Amém? Eu vou focar um pouquinho mais em Amós, mas eu vou pedir a ajuda do profeta Oséias de vez em quando. Que Deus fale aos nossos corações, que você tenha um coração aberto, que Deus nos dê esse coração aberto para a semente que está sendo semeada, que ela produza frutos em nome de Jesus. Amém? Amós era um profeta chamado menor. O pregador tem sempre que fazer a brincadeira que é menor, não é porque ele era pequeno, é porque o livro dele era pequeno. Por favor, diga amém. Amém. Então, ele profetiza nos reinados. Nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 1, de Uzias e de Jeroboão. Aqui, muito crente fica meio doido da cabeça, porque se você já leu o livro de Reis, no livro de Reis ele aparece constantemente a seguinte frase: no ano que reinou o rei fulano, o rei Beltrano assumiu o reinado em outro lugar. Quem já leu isso? E quem já falou assim: meu Deus, mas você estava reinando um, como é que está reinando o outro? Quem já se perguntou isso? Eu já. Mas é preciso a gente entender que o reino de Israel fora dividido no tempo de Salomão. Salomão assume o reinado, e por conta da infidelidade de Salomão fica com a parte do sul. Judá, capital Jerusalém. E Deus dá as tribos do norte para Jeroboão I, não esse Jeroboão II que ouvimos aqui no texto. Os reinos do norte vão para Jeroboão I, cujo reino do norte, chamado Israel, capital Samaria. E o reino então está dividido e constantemente atacado por outras nações, a Síria, turma dos filisteus, constantemente indo contra esses dois reinos. O reino do norte ali, através de Jeroboão, todo mundo erra, todos os reis são ruins. O rei do sul, Judá, nós temos bons reis, como por exemplo o rei que ouvimos falar aqui, que é Uzias. Tem reis mais ou menos. Fato é, a nação prosperava, a nação caía, Deus anunciava juízo, o povo continuava pecando, e por isso você está vendo dois reis. No texto de Amós, capítulo 1, versículo 1, a gente também ouve falar de cidades como Betel, como deixa eu abrir aqui para te ajudar melhor, Berseba, Gilgal, que são cidades também da região. Especificamente a cidade de Betel, que está exatamente no meio de Judá, de Jerusalém embaixo e de Samaria em cima, é onde Jeroboão I constrói altares idólatras. O povo não ia mais a Jerusalém para adorar, havia sempre a peregrinação a Jerusalém para adorar a Deus. Só que agora Jeroboão I constrói Betel e fala assim: aqui tem bezerro de ouro, vocês não precisam ir lá. E começa a adoração a Deus em Betel. Então é nesse tempo que Deus levanta primeiramente aqui Amós, um boiadeiro, um homem do campo, numa linguagem que você, mineiro, como eu, vai entender melhor, um cara da roça. Por favor, diga amém, quem entendeu o que eu estou dizendo. E ele levanta Amós para profetizar. Amós sai então lá do sul de Jerusalém, vai até Betel e profetiza contra a nação do norte, mas também contra a nação do sul. E Amós fala: não adianta vocês continuarem nessa vida, vocês vão morrer. E aqui está o título da mensagem, Se buscar a Deus, questão de vida ou morte, porque o centro da mensagem de Amós é essa: busquem-me e viverão. Se vocês não me buscarem, Deus vai passar como fogo em Israel,
e vocês vão perecer. Então buscar a Deus, se Amós fala, busquem-me e viverão, eu posso inferir que se eu não buscar a Deus eu vou morrer. E o convite de Amós é buscar a Deus e vivam. Contemporâneo a Amós, alguns anos para frente, Deus também levanta Oséias. Claro, irmãos, Deus levantou Isaías na mesma época. Deus havia levantado, por exemplo, também Jonas, manda ele ir até a Síria, que vivia um tempo de dificuldade, para profetizar, para que aqueles irmãos se convertessem. Mas, falando especificamente de Amós e Oséias, Deus levanta também Oséias para profetizar contra o rei do norte. Deus, ele tinha suas figuras, ele usava os profetas como sua voz, e ele fazia com que os profetas eles encarnassem a mensagem. A mensagem depois encarnou e veio até nós, e era o Senhor Jesus, amém? Amém? Mas naquela época, aquilo que os profetas viviam, era o que Deus estava mostrando que aconteceria com a nação. Então, por exemplo, Oséias, Deus fala com Oséias assim, casa com a prostituta. Deus coloca amor no coração de Oséias por uma prostituta. Oséias se casa com a prostituta, que trai Oséias constantemente com seus amantes. Por que você está olhando para mim com essa cara de assustado? Porque Deus queria mostrar através de Oséias que a nação de Israel era exatamente como a prostituta Gomer com quem Oséias se casou, que estava sempre traindo Deus com outras nações, com outros ídolos, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, nessas profecias, a gente observa especificamente nesse tempo que esses dois profetas profetizaram um tempo de prosperidade. Pastor, como que você sabe que era um tempo próspero? Porque fala que foi profetizado no ano de Uzias. Quando você ouve a história de Uzias, você vai ver que ele foi um rei que aparelhou o exército de Israel. Um rei que cavou poços, isso significava investimento em agricultura. O comércio era muito próspero na época, a nação não passava por dificuldades no tempo de Uzias. Jeroboão II também conseguiu dar uma estabilizada no reino do norte. E a coisa estava relativamente boa em vista de tantas provas que aquelas nações passaram. Se você estudar um pouco de história, isso está mais ou menos no ano 750 antes de Cristo, os inimigos estavam enfraquecidos exatamente nessa época. Síria, então não tinha tantas guerras. Se não tinha tantas guerras, estava tudo bem. E se estava tudo bem, estava tudo bem. Amém? Não amém. Não estava tudo bem. Porque aqui eu quero começar falando que havia um declínio espiritual. Todo o livro de Amós, ele mostra que havia o povo não buscava a Deus. Aliás, se o povo buscasse a Deus, Amós não falava, busquem-me e viverão. O povo não buscava a Deus. Por 5 motivos o povo não buscava a Deus. Pelo menos 5 eu listei aqui, e eu quero começar falando sobre esses motivos. Primeiro, havia prosperidade. Incrível isso. Havia prosperidade, isso fazia com que o povo não buscasse a Deus. Vou falar mais. Segundo, faltava fome de Deus. O povo não tinha fome de Deus. Terceiro, problema da idolatria. Nós vamos falar sobre o problema da idolatria que existia. Quarto problema, o imediatismo. As pessoas viviam pensando no presente. E quinto problema que a gente vê, uma mentalidade de consumo do povo. O povo só queria vem a mim. Mentalidade consumista. 5 problemas que faziam com que aquela nação passasse por um declínio espiritual. E eu não vou ficar falando só contando história aqui para você ir para casa e falar assim, ai que história linda que o pastor contou. O que isso tem a ver comigo? Nós vivemos bons tempos. Nós temos uma nação relativamente próspera, celeiro do mundo aí no agronegócio. Fruto de coisas, de políticas que foram feitas há muitos anos atrás, que vão chegando, que vão se aperfeiçoando, e nós estamos relativamente bem. Pelo menos eu não vi, quando eu vim para cá, nenhum tanque de guerra na rua, como na Ucrânia. Alguém viu? Eu não vi. Isso já é sinal de que a coisa está boa. Nós, comparados com muitos outros países, estamos bem. Você tem várias Bíblias na sua casa. Quando você vai comprar uma Bíblia para presentear alguém, você tem a Bíblia da vovó, do vovô, do adolescente, da criança, infantil, capa dura, capa mole, capa churada, para anotação, sem anotação. Amém? Amém.
Você abre a Bíblia do celular, você pode ver a versão que o pregador está pregando, NBI, NVT, Nova Almeida. A gente até briga por causa das versões, porque a coisa é isso, senão de está bom. Né? E em outros países, por exemplo, há países que, se você cultuar a Deus, na Coreia do Norte, você nem com um crucifixo você entra. Você não entra dentro do país se você tiver uma cruz. Nossos irmãos em várias outras nações, eles cultuam a Deus escondidos, não podem saber que é um culto a Deus. Pastor Mário Freitas, certa vez, ministrou para nós, e ele falou que enquanto ele pregava uma mensagem num dos países da chamada Cortina de Ferro, da antiga União Soviética, Cazaquistão, aquela turma do lá, Kirguistão, o céu parece de bronze, e enquanto ele pregava, um russo traduzia e uma senhora chorava copiosamente. 3 horas de mensagem, 3 horas chorando. E no final o pastor chegou para ele e falou assim: essa senhora está chorando porque ela se converteu. E até hoje ela nunca tinha assistido um culto no país dela. E ela veio ao nosso país aqui hoje e está podendo assistir um culto e está junto com os irmãos da fé. E ela chora porque é a primeira vez que ela está junta com os irmãos, podendo cultuar com uma relativa liberdade. Então, se eu olhar para isso tudo, para todos os sinais, eu posso dizer que nós somos relativamente prósperos. E se nós somos prósperos, e especificamente nós, aqui no bairro Buritis, é um bairro nobre. Ontem a gente riu muito lá em casa, né? Uma tia da minha esposa que mora em Contagem, a minha esposa conversando, né, com a minha sogra. E a minha sogra falou assim: bem que ela podia morar perto de você, né, minha filha? Mas vocês moram em bairro de rico. E a gente ficou rindo, né? A gente mora num bom bairro, sim ou não? Então a gente goza, sim, de uma relativa prosperidade, embora tenhamos nossos perrengues, nossas lutas, embora, claro, passamos, sim, às vezes, por uma dificuldade. Sei, irmãos, que tem irmãos que passam dias difíceis, mas a gente, no contexto geral, de um brasileiro, nós estamos muito melhor, pelo menos materialmente, do que países da África. Não tenho medo de falar isso. Agora, a primeira coisa que eu falei é que a prosperidade material era um problema para aquele povo. Porque, via de regra, a prosperidade material nos afasta de Deus. Todo mundo já ouviu a história do cara que pediu para o pastor orar: pastor, me prospera, me abençoa, e de repente o cara sumiu do culto. E ali: não, pastor, agora eu comprei um sítio, eu tenho que cuidar do sítio, e aí não dá para ir no culto de domingo. E eu faço questão de dizer que eu não tenho nada contra sítio, e eu espero que Deus te dê sítio. E se você tiver sítio, pega meu telefone no final do culto. Vou ter um prazer de ir lá orar pelo seu sítio no sábado, pela picanha, pelo alimento. Não tem nenhum problema. O problema é quando eu troco isso, né? Eu troco Deus por isso. Eu troco a minha prosperidade, eu troco a presença de Deus, o meu relacionamento com Deus, né? Pelo meu bem, pelo meu carro, porque minha vida está boa, porque meus negócios estão aumentando, porque eu preciso de mais tempo para investir na minha empresa. O problema é quando eu troco o meu Deus por isso. Então, naquela época, a prosperidade fez com que os ricos passassem a explorar mais os pobres. Isso é um outro problema. Quando eu me acho, porque eu fiquei próspero, eu sou melhor do que quem não está tão bem financeiramente ou materialmente quanto eu. E especificamente ali na nação de Israel, começa a haver uma exploração do pobre, uma série de injustiças causadas exatamente pela prosperidade material. Então, a primeira coisa, prosperidade material foi um problema e pode ser um problema para cada um de nós se a gente não tiver Deus como centro da nossa vida e do nosso culto. Segunda coisa que faltava na época, faltava a fome de Deus. Amós 4, versículo 6, o texto diz que Deus dizendo, né, o profeta dizendo, falando como se fosse Deus: eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos em todo lugar, e nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Então Deus vai, retira a prosperidade, Deus faz com que agora a coisa não está legal, e ainda assim as pessoas não buscavam a Deus. E aqui parece que tem algo assim, dicotômico, né? Algo assim, mas como assim? Era próspero e não buscava. Agora Deus tirou a comida, não buscava. Gente, falta fome de Deus, falta sede de Deus, sabe? Falta relacionamento com Deus, falta
comunhão entre nós. Temos falado sobre isso. Troca-se o culto por qualquer atividade. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. Domingo é dia de sábado, você preparar o seu coração, domingo pela manhã, acordar com uma expectativa santa de que Deus pode fazer algo. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. Será que temos fome de Deus? Será que buscamos a Deus intencionalmente, diariamente, entendendo? E vamos falar mais sobre isso, sobre o que Deus espera, o que é esse buscar a Deus. É a pergunta que eu fiz ao Senhor, mas o que é te buscar? O que é te buscar a ponto de ser algo que é uma questão de sobrevivência? E claro, gente, eu não estou... Isso é um problema antigo, Hebreus 10, 25, a gente tem falado muito sobre esse texto, Um texto escrito há 2000 anos atrás para a igreja perseguida. O autor fala assim: não deixemos de congregar, como alguns fazem. Então quer dizer que alguns já faziam naquela época. Mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Você acredita realmente que Jesus está voltando? Amém. Você acredita que a maldade está se multiplicando? Você acredita que a coisa está tomando um rumo absurdo? Então temos de buscar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar como nos dias de Noé, quando todos casam e se dão em casamento, e isso quer dizer que ninguém está dando atenção para nada. Trabalho nosso como pastor, como pregador, então, a gente fala, e a gente se sente um pouco como Oséias, como Amós. E eu não estou me colocando num pedestal melhor do que ninguém, mas sentindo talvez a permissão de Deus para sentirmos o que aqueles homens sentiam, Há uma história que eu li essa semana, de que tem gente que acha que o pastor não faz nada, E aí tem gente que fala assim que o pastor ele fica invisível 6 dias na semana, e aí ele aparece no domingo. E no domingo ele prega a mensagem dele, depois ele volta para ficar invisível. Invisível para a gente, Vai ver a demanda, do nosso pastor aqui. Pior é isso. Aí diz que tinha um pastor que ele ficava invisível 6 dias. E no 7º dia ele era incompreensível. Ninguém entendia o que ele falava. Mas nós precisamos falar sobre isso. Sobre não deixar de congregar. Sobre estarmos juntos. O Amós está falando sobre estar junto, o Oséias vai pregar à noite e vai falar sobre a importância do culto público, sobre a importância da reverência no culto, sobre a importância de entendermos que Deus se manifesta na reunião solene dos santos. Falta fome de Deus, falta quarto secreto, falta leitura de Bíblia, falta presença da escola bíblica. Falta buscar ao Senhor como se você tivesse certeza, convicção. Se um anjo aparecesse para você e falasse assim: daqui 30 dias Jesus está voltando para te buscar, você não viveria como você está vivendo hoje. Eu não viveria como estou vivendo hoje. Cremos que o Senhor Jesus está às portas. Terceiro problema da época, o problema da idolatria. Não adorem nos altares em Betel, não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, os de Betel serão reduzidos a nada. Escola Bíblica hoje falando sobre isso. O pastor Léo deu aula, problema da idolatria que fazia com que os Efésios, estamos estudando sobre a carta de Efésios, precisavam mudar de postura. A idolatria ela leva à hipocrisia. A idolatria leva a uma vida teatral. A tradução, a mensagem, o autor ele escreveu assim: Betel é apenas teatro, não tem substância. Claro, primeiro combatemos a mesma idolatria da época, a idolatria de imagens, a idolatria de gente que acha que mortos podem orar e você ser curado por isso. A idolatria que invoca santos. Eu já invoquei santos. Se você me perguntasse por quê, a minha resposta era fácil. Olha, qual o problema de pedir mais gente do que além de Jesus? Na minha cabeça funcionava assim. Se Jesus estiver muito ocupado, o João, o Judas, a Maria, eles podem me ajudar. E claro, gente, primeira coisa que fique claro, todos esses nomes que eu citei são homens santos, mulheres santas que pisaram nessa terra. Mas eles não têm poder. Mortos não se comunicam com a gente.
Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. Então, esse é um primeiro problema de um país que vem de uma cultura católica. E nessa época a idolatria era grande. Passaram a deixar de adorar apenas o Deus de Israel para adorar imagens, estátuas. Baal, Nirvás, Tartak, deuses de outros povos foram incorporados e misturados com a cultura da época. Recentemente ouvimos uma mensagem do pastor Ronaldo Lidório, em que ele falou que as pessoas não têm problema em você falar que Jesus salva. As pessoas até gostam que você fale de Jesus. O problema é quando você fala que Jesus é o único caminho. Somente Jesus salva. Somente Jesus. A todos os caminhos. Não, é só Jesus é o caminho. E nessa época havia um problema. Por isso que o salmista fala: eu elevo os meus olhos para o monte. Uma versão de tradução boa seria assim: será que é do monte que vem o meu socorro? Por quê? Porque no monte estava a estátua de Baal, dos outros deuses, e os israelitas criam que aquelas estátuas elas poderiam ter algum poder. Mas o salmista continua dizendo: o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro não vem do santo A, do santo B, do santo C. A idolatria lá é um problema. Deus combate, Deus abomina. Deus diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Agora, nós podemos dizer da idolatria não somente como essa adoração a imagens. O pastor falou hoje sobre isso na escola bíblica. Idolatria também hoje é idolatria a ídolos que criamos. Ezequiel vai falar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pessoas hoje idolatram um corpo numa academia, buscando o melhor corpo, tirando fotos e mostrando que o corpo está lindo, maravilhoso. Isto é idolatria. Pessoas idolatram o trabalho e se intitulam workaholics, porque eu trabalho demais, porque a minha vida é o trabalho. E talvez você está dizendo para Deus que você confia mais no trabalho do que nele. O salmista ele fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Hoje pela manhã compartilhava com Pedro, de um livro que eu estou lendo, que eu fiquei chocado com algo que eu nunca tinha observado. Quando Gênesis diz que Deus fazia tudo novo após cada tarde e cada manhã. E a sequência vai se repetindo após cada tarde e cada manhã. Confere em Gênesis 1, irmão. Eu conferi. É sempre tarde antes de manhã. Porque no pensamento hebreu, aquilo que você faz à noite, o seu descanso, governa o que você vai fazer durante o seu dia. Deus faz primeiro, você acorda e continua fazendo o que Deus estava fazendo, e às vezes a gente até atrapalha o Senhor, amém? A gente até ainda dá umas manotas. A gente faz o contrário, a gente faz, quando não dá conta, a gente pede a Deus, descansa para continuar no outro dia. Deus primeiro, irmãos. Deus na frente. É o Senhor quem faz. E quando nós trabalhamos demais, nós estamos muitas vezes nas entrelinhas dizendo que, não, Senhor, eu confio mais em mim. Ou talvez eu estou querendo sustentar um padrão de vida que eu criei, que eu nem precisava. Idolatria é hipocrisia. Idolatria é viver uma vida de teatro. Idolatria é viver muitas vezes como Deus não mandou que nós vivemos. Você viveu uma outra idolatria? Eu vou chamar essa idolatria de meritocracia. Eu mereço ser feliz. Eu mereço isso. Eu tenho isso porque eu mereço. Não, irmãos, nós não merecemos nada. É pura graça e bondade de Deus. É pura graça e bondade de Deus. O meu filho está na presença do Senhor. Graça, favor do Senhor. Claro que como pai, como mãe, nós sempre nos esforçaremos para sermos os melhores pais, os pastores de nossos filhos e conduzi-los ao caminho do Senhor Jesus. Mas se nossos filhos estão na presença do Senhor, é graça e bondade dele. E nós precisamos clamar ao Senhor, deixar de viver uma vida de máscaras, a vida que a rede social mostra só de coisas boas, que a gente olha e fala assim: meu Deus, que vida linda daquela pessoa. Israel, leia o livro de Amós. Leia o livro de Amós. As pessoas estavam vivendo dessa forma. A quarta coisa que eu falei, o imediatismo. Aqueles irmãos
Eles viviam pensando no presente. Amós capítulo 6 vai falar que eles bebiam vinhos em taças enormes, entoavam canções ao som da harpa, se deitavam nos seus sofás, se esparramavam. E Deus falava assim: que aflição espera vocês, porque vocês estão pensando no presente, vocês estão pensando agora. Primeira coisa que o Senhor Jesus fez comigo, e eu acho que o Senhor Jesus tem que fazer com qualquer crente que conhece Ele: muda uma chave na sua mente. Primeira coisa que eu tive certeza quando eu me converti: eu vou para o céu. Por favor, diga amém, quem vai para o céu. Amém. Eu me recordo que antes de converter, um dia eu estava conversando com a Madá. A Madá nunca foi assim de pregar incisivamente. E um dia eu provoquei ela: você vai para o céu? Ela falou: vou. Falei: ela falou assim: não sei. E eu levei um susto. E ao mesmo tempo que meu coração pensava assim: que mulher pretensiosa. Quer dizer que ela sabe que vai para o céu e ela não sabe se eu vou. E eu fui falando, ela falou assim: não sei, eu sei Deus. E eu descobri que eu não sabia se eu ia para o céu. E que ela tinha certeza que ia. E a primeira coisa que, quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, é essa certeza santa e abençoada. O Espírito testifica com o nosso espírito de que nós temos uma eternidade, um lar, um futuro, que nós temos para onde ir, que embora nesse mundo ossos se quebrem, embora nesse mundo haja dores, aflições, angústias, embora nesse mundo enfrentemos hospitais, passamos por pelejas, sofremos com as dores, nossas dores e com as dores dos nossos irmãos, nós iremos para um bom lugar. Aleluia! E não podemos viver aqui como se não houvesse amanhã, como diz o profeta herege. Vamos viver como se o Senhor Jesus fosse voltar. Os nossos planos, aquilo que desejamos, aquilo que almejamos, aquilo que construímos, aquilo que compramos, eles têm que ter sempre um Cristo pelo qual iremos morar junto. O apóstolo Paulo entendeu tão bem essa verdade, que em Filipenses capítulo 3, quando ele escreve para a igreja de Filipos, ele vai falando assim: eu sou um baita fariseu, eu sou o cara, eu confrontava meus irmãos porque eu era o melhor dos fariseus. Tudo que mandava fazer eu fazia, mandava eu prender os crentes, eu prendia. Talvez se fosse na linguagem de hoje, Paulo falava assim: eu sou MBA, eu sou pós-graduado, eu sou doutor em divindade, master, não sei o que, plus, mega power, eu sou o cara. Mas Paulo fala assim em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7: eu pensava que essas coisas eram valiosas, eu pensava que os meus títulos eram importantes, mas agora eu considero tudo isso insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, do Senhor Jesus, deixei de lado todas as coisas e eu as considero menos que lixo. Essa tradução ficou light, né? A tradução correta é assim: isso é esterco. Para eu não falar uma palavra que te ofenda, isso não é nada diante da grandeza de poder estar na presença do meu Senhor, de ganhar a Cristo, de nele ser encontrado. Eu não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista, somos um. Nada se compara à presença do Senhor Jesus. Nada se compara a você acordar pela manhã, às vezes aflito, às vezes angustiado, às vezes preocupado com uma prova que você tem que fazer, às vezes com alguém doente na família, às vezes sem saber o que vai ter que comer, às vezes sem norte nenhum, sem direção nenhuma, mas você saber que você tem o Senhor Jesus, você saber que Ele cuida de você, sabermos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos direciona, sabemos que não há dor que não passe, não há prova que não termine, não há luta que o Senhor não vença.
E esse povo, e muitos de nós, vive uma vida imediatista, uma vida pensando no presente, uma vida pensando no agora, uma vida sem pensar no futuro. Coloque o Senhor Jesus como seu filtro para tomar as suas decisões. Eu sempre digo, do meu desejo de mudar para o interior, voltar para o interior. Recentemente eu fui um pouco mais ousado, perguntei ao pastor Léo se a Igreja Batista Somos Um tinha um plano para enviar os obreiros para morar numa cidade do interior. Ele falou assim: não tem. Eu fiquei tão triste, porque eu ia perguntar como é que era esse plano, para a gente, se tinha, para a gente completar um dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu submeto meus planos a Deus. Porque se fosse da minha vontade carnal, eu já tinha partido. Mas eu não tenho direção de Deus para sair do bairro do Litis. Recentemente também escutamos, fomos num congresso, e no congresso foi perguntado: se na minha cidade não tem uma igreja bíblica? Aí veio o primeiro pastor, foi mais político, e falou assim: quem sabe você abre uma célula na sua casa, pede ajuda para o pastor da cidade do lado, ou alguém que te instrua, e você abre, e ali vocês começam o estudo bíblico. Quem sabe depois isso vira uma igreja bíblica. Aí perguntaram para o segundo pastor, aí ele foi mais o que a gente chama de Tramontina. Ele falou assim: muda de cidade. E nós levamos um susto, e todo mundo levou um susto, e ele continuou falando serenamente: nós mudamos de cidade porque passamos em concurso, nós mudamos de cidade porque somos promovidos no nosso trabalho, nós mudamos de cidade porque queremos viver uma vida mais tranquila, longe, por exemplo, da correria da capital. Por que não mudamos de cidade quando Deus nos direciona, ou quando não temos uma igreja próxima a nós? Será que realmente priorizamos o nosso relacionamento espiritual com Deus? É no mínimo para se refletir, irmãos. Busque a Deus. Quinta coisa, para a gente fechar essa etapa: havia uma mentalidade consumista no povo. O povo estava roubando de pobres. O povo estava, os mais ricos, afligindo os pobres. E isso remete a uma mentalidade consumista, que é o que vivemos hoje. As pessoas querem dar pouco e receber muito. O ensino bíblico fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. As pessoas hoje olham para as igrejas como um local onde eu posso consumir. As palavras nossas hoje remetem a consumo. Eu consumo tal conteúdo. Esse conteúdo eu não consumo. Hoje é vendido o quê? Experiências. Nosso ministro de louvor trabalha com marketing. Ele sempre me ensinou isso. Hoje é vendido experiências. Venha ter uma experiência melhor. Quem já ouviu isso? Coma esse pão que tem um toque de orégano, com não sei o quê, e tem uma experiência melhor. É assim, gente. Vai no carrinho de bate-bate do parque, não é mais assim. Agora é o carrinho, hoje eu saí com um carrinho de bate-bate gigante. Que coisa, hein? Que cabia, 2 pessoas dentro, olha que legal. Vá no carrinho para ter uma experiência melhor e contar no sermão de domingo. Gente, mentalidade consumista. Pastor Léo, o que essa igreja tem para oferecer para os meus filhos? Para os meus adolescentes? Tem alguma coisa? E não que nós não tenhamos que ter uma boa sala onde nossos filhos estão sendo instruídos, um culto abençoado com os adolescentes. Claro, precisamos ter isso tudo. Mas percebe a mentalidade consumista por trás? O povo já tinha isso na época. E hoje a gente pensa nisso. Tudo é feito para a gente consumir, irmãos. Eles te dão um ano de garantia no produto, com 366 dias o negócio estraga. Sim ou não? É só lá em casa, o devorador está agindo só lá em casa? Que coisa, gente. Eu lembro do sofá da minha avó, que ela comprou em 1890, e quando eu ia para a casa dela em 1980, 90 anos depois, o sofá era o mesmo e estava inteirinho, e era uma delícia de deitar. Tudo estraga, gente. E é feito para isso. O irmão apareceu vendendo um celular no grupo de homens por R$500, o iPhone 7. Fiquei todo feliz, falei, vou comprar um celular por R$500, vou fazer um negoção. Aí me falaram que já está no iPhone 14, que era ruim, que não era bom negócio. Se o iPhone 14 custa quanto? Melhor não saber.
R$15.000. Gente, nada contra não, tá? Se Deus te der condição e for uma ferramenta de trabalho importante, tenha. Mas percebe como é tudo construído para consumirmos. E como a gente leva ou traz isso para a igreja. Hoje é domingo, quem vai pregar? O pastor Léo. Então vou lá consumir a palavra dele porque eu gosto. Não, irmão, você vai vir aqui, claro, e ouça bons pregadores. E tem os pregadores que você gosta e que Deus usa para falar com você. Mas em nome de Jesus, você vai domingo à igreja para cultuar a Deus, abraçar os irmãos. E se Deus tocar o seu coração, convidar o pastor para almoçar com você. Aleluia. Alguém diga amém. Mentalidade consumista. O que temos para oferecer à igreja? Quais são os nossos talentos? Como eu posso contribuir para a salvação de vidas? Como eu posso ser um agente para que o meu parente, o meu vizinho, alguém que não conhece a Cristo, ele possa conhecer? Porque às vezes é difícil pregar dia após dia para os nossos vizinhos, para o nosso chefe. Mas como que os meus irmãos podem me ajudar nisso? Como que eu posso ajudar, colaborar, contribuir com a igreja? Como que eu posso combater essa mentalidade consumista? Então esses eram problemas que a nação enfrentava. Problemas que apontavam para um declínio espiritual. Esses problemas eles geravam também irreverência, injustiça e ignorância. O que é irreverência? Deus não recebia o culto daqueles irmãos. E eu quero que você abra comigo em Amós capítulo 5. Nós vamos ler esse texto junto. Versículo 21. Porque aí essa hora que o crente assusta. Como assim? Deus não recebia o culto daqueles irmãos? Amós 5 a partir do 21. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não suporto seus cultos. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega dos seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Igreja, entenda. Deus não se impressiona com cultos de adoração, com música e celebração, se não houver arrependimento no coração. Foi lindo o louvor. Pelo menos para mim, né? Espero que Deus tenha gostado. Fui muito abençoado no louvor. Me levou à presença do Senhor. Mas se não houver arrependimento no meu coração, Deus não recebe esse culto que eu estou prestando a Ele. Deus está falando para a turma do Amós lá. Eu não recebo suas festas religiosas. Eu tenho nojo dos seus ajuntamentos, porque não tem arrependimento no coração. Porque durante a semana vocês exploram os pobres, durante a semana vocês vivem pensando no dia de hoje, durante a semana vocês não estão nem aí para mim, e aí vocês vão domingo para a igreja, levanta a mão e canta para mim. Irreverência no culto, irreverência na vida das pessoas. Deus não se impressiona com cultos de adoração, com música e celebração, se não houver arrependimento no coração. Aquele povo estava longe de Deus. O problema da injustiça. Eles estavam enganando os pobres. Eles estavam, talvez, como comerciantes, sonegando impostos. Eles tratavam mal os seus funcionários. Balanças desonestas é uma expressão que nós vamos ver várias vezes pelos profetas. Eles vendiam 1 quilo e entregavam 900 gramas. O problema da irreverência, da injustiça. E por fim, o problema da ignorância, que é o que? A cegueira espiritual. Amós, o texto de Amós, um pouquinho antes do problema do louvor, mostra que eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que, não, está tudo bem, eu estou salvo, eu vou para o céu, eu estou com Jesus, eu entreguei minha vida para Ele. E o problema da cegueira espiritual, ele é tão grande porque tem gente que é cego, que está achando que está numa posição privilegiada diante de Deus e que não tem juízo. A pessoa está torta, andando errado, fazendo tudo errado, e você conversa com ela, eu tenho Jesus, eu estou bem. Cegueira espiritual.
O cego não enxerga, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Parece que, como assim, pastor? Que verdade é essa? O cego não enxerga. O cego não sabe o que tem na frente dele. O cego não sabe como é uma árvore. Quando nós falamos de cego, nós estamos falando de alguém que não tem um discernimento visual. E aquelas pessoas, elas achavam que estava tudo bem. Estavam cegas. É que nem eu e você antes de entregar a vida para Jesus. As pessoas perguntam assim, pastor, você é o quê? Calvinista, arminiano? Eu falo assim, eu era cego e agora eu vejo. Porque houve um tempo que eu não enxergava. Um dia o Senhor Jesus se revelou. Um dia o Senhor Jesus abriu as cortinas. Aqui havia um povo cego. Um povo ignorante espiritualmente. E é por isso que Deus convoca nós para profetizar. Busquem-me e vivam. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de urgência. É uma questão de necessidade. Aqueles que não buscam, que não buscarem a Deus, morrerão, perecerão. Quantos amigos de nós, talvez gente presente aqui, está vivendo morto espiritualmente? Quanta gente querida que caminhou, que andou comigo, que esteve ao meu lado, hoje está entregue às paixões do mundo. Porque a primeira morte que acontece com quem se afasta de Cristo é a morte espiritual. Busquem e vivam, é isso que o profeta brada, grita. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: Senhor, como que eu te busco? Senhor, como é isso? Eu quero permanecer vivo, eu quero permanecer na tua presença. A primeira coisa que precisa ser gerada no nosso coração é arrependimento diário. Pastor, já me arrependi, já confessei Jesus. Irmãos, é um arrependimento diário. É um lamento, como cantamos aqui. Lamento, Senhor, por não viver como o Senhor deseja, por não andar na tua presença, por te negar por tantas vezes. É um arrependimento todas as manhãs. Manifestamos gratidão a Deus, sim, louvado seja Deus pela vida, pelo dom da vida, pela salvação, e devemos manifestar a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, mas devemos nos lamentar e nos arrepender diariamente. Podemos ser crentes melhores. Quem concorda, diga amém. Amém. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que o outro profeta, Oséias, diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus. Acho que muitos de nós o conheceu, talvez todos. Prosseguir em conhecer, continuar caminhando, continuar seguindo, continuar aprendendo, continuar buscando. O texto de Oséias é tão lindo que ele fala assim: tão certo como um dia vai amanhecer, tão certo como vai chover em setembro, na primavera, aqui no nosso hemisfério sul, o Senhor vai se manifestar para aqueles que o buscam em conhecer. Você tem certeza que o sol vai nascer amanhã? Quem tem certeza? Você tem certeza que vai chover na primavera? Quem tem certeza? O Senhor Jesus vai se manifestar para aqueles que buscam a sua presença. Busque a Deus, irmãos. Se arrependa, busque o Senhor, sabe? Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com Deus que já se comprometeu contigo. Esse valor do comprometimento, como ele é importante. Como nós precisamos dele. Ontem eu falei para o Amadá, falei assim: mais importante ou tão importante quanto um bom caráter é o comprometimento. O dom, ele não é tão importante quanto uma pessoa que é comprometida com Cristo e quanto uma pessoa que ela deixou Jesus transformar o seu caráter. Comprometa-se com o culto, comprometa-se em não deixar de congregar, comprometa-se com a sua igreja. Quem trabalha aqui amanhã às 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 7 da manhã? Alguém está pensando em faltar? Ninguém. Por quê? Vocês não vão faltar? Eu não vou não. Amanhã eu vou acordar e vou falar assim: não vou. Não vou. Aí o RH da minha empresa vai falar assim: não tem problema, cortei seu ponto. Perdeu seu dia de salário.
culto a gente acorda e fala assim, ai, está tão frio hoje, pastor. Eu senti um frio. E o pastor domingo passado, ele falou assim, de manhã, que tem gente que fala assim, Deus conhece o meu coração. Eu falei assim com a Madá, do lado dela, cutuquei ela, falei assim, e a pessoa que fala isso, ela não tem medo de falar isso. Aí domingo à noite eu preguei no culto dos irmãos aqui, eu falei, gente, quando eu falo, irmãos, todos nós já falamos. Por favor, quem já falou isso? Eu já falei. Vou levantar a mão. Mas me dá um medo hoje de falar isso. Deus conhece o meu coração. Eu tenho medo. Porque o coração não é enganoso. Está escrito na Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Comprometimento. Sabe, comprometimento com as coisas de Deus. Quem faz academia aqui? Quem não falta na academia no horário combinado? É disciplinado? Depois você ora por mim, Daciano, por favor. Em nome de Jesus, eu preciso dessa unção, minha irmã. Mas, gente, a gente é comprometido com uma série de coisas. A gente é comprometido, eu todo dia, meio-dia e 35, 36, no máximo meio-dia e 38, eu estou saindo de casa, porque eu tenho um horário que eu tenho que chegar, deixar a menina na escola, para não atrasar, levar outra menina, e se eu atrasar, ou se eu faltar, ou se eu virar e falar assim, não levo, vai faltar de aula, eu me comprometo com isso. Será que a gente não pode se comprometer com ter um horário com Deus, com ter um tempo com Deus, com buscar a Deus intencionalmente, sabe, buscar a Deus, ele tem que ser intencional. O que é intencional? Eu tenho que ter intenção, não é se der, não é agora vou, hoje está mais quentinho, hoje eu estou bem. Irmãos, não é todo dia que está bem, não. Eu sofro de uma síndrome que eu não sei o nome, que um dia na semana eu fico mal. Olha por mim. Eu fico mal-humorado um dia na semana. Era segunda, agora tem dia que é quinta. Tem dia que eu vou bem segunda, terça e quarta. Aí tem dia que é sexta. Eu não posso deixar de buscar a Deus por isso. Eu não posso de deixar de cultuar o meu Deus porque eu não estou bem. É questão de vida ou morte. Claro, posso pedir ajuda. Claro, posso pedir socorro. Gente, ora por mim hoje, eu estou naqueles dias. Vou mandar mensagem para vocês já oram por mim. Amém? Busque a Deus intencionalmente. Marque um horário com o Senhor e não falte, porque Ele vai estar lá. Sabe, buscar a Deus é trancar no quarto secreto. Quando não tem microfone, quando não tem câmera, é botar o celular no modo avião, ou jogar o celular para longe, ficar você e Deus orando, chorando, contemplando, admirando Deus que está ali com você, confessando a Ele suas lutas, dores. Muitas vezes orações serão lágrimas, muitas vezes orações serão brigas para brigar com Deus. O pastor autorizou. Senhor, eu não estou te entendendo. A gente quer esconder de Deus nossos sentimentos, nossas angústias e dores, como se Deus não soubesse que você está bravo com Ele. Não posso, que eu não vou blasfemar contra o nome do meu Deus. Leia o Salmo de número 73. Quando o salmista reclama que os ímpios prosperavam e ele não. E o salmista confessa o seu pecado diante de Deus. Claro, no final Deus quebranta o coração do salmista. E é isso que Deus faz com a gente na oração. A oração, ela não é para mudar o coração de Deus. A oração é para Deus mudar o nosso coração. Quantas orações eu fiz por meses, anos, até Deus mudar o meu coração. Eu lembro quando eu clamava pela Sara. A Sara, minha filha, tem 14 anos, tem síndrome de Down. E em reuniões da escola era um parto. Era um sofrimento. Era uma angústia. Porque eu era o pai da criança diferente. Então, primeiro que eu nem entendi o que eles estavam falando. Segundo que não havia progresso no crescimento pedagógico dela. E um dia, depois de uma reunião dessa ali no Colégio Batista, eu saí igual um foguete da porta da escola, entrei no carro, numa ruazinha, e comecei a chorar. E a brigar com Deus. Até quando? E o Espírito Santo claramente falou assim no meu coração, Isaías 55.
E quando eu abri o texto, eu me deparei com a parte que diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Para de tentar adivinhar o que eu vou fazer na vida da sua filha, ou como eu vou fazer. Viva hoje. Aleluia. Eu chorei. E chorei. E quantas orações que eu fiz que hoje eu penso assim, né? Quão tola foi essa oração. Ainda bem que o Senhor não respondeu. Para te ajudar a entender que nem o seu filho de 12 ou 14 anos falou assim: pai, me dá o carro para dirigir. Antigamente se fazia isso, né? Hoje não se faz mais, graças a Deus. E você dá o carro para o seu filho de 12 ou 14 anos e ele capota o carro ou bate o carro. Ele não tem idade para dirigir. É um pedido tolo que ele está te fazendo. E você é um tolo se você deixar fazer isso. Com Deus é assim. Quarto secreto. Não tem holofote. Não tem microfone. Não tem câmera te filmando. Não tem gente vendo se você ora 1, 2, 3 horas ou 1 minuto. Tem dias, irmãos, na minha rotina com Deus que eu não oro. Eu fico lá quietinho. Não consigo. Não tem palavras. E não tenho vergonha de dizer isso. Mas eu estou na presença dele. Tem dia que as minhas crianças, elas estão em casa comigo, elas não estão ali interagindo comigo, mas elas estão pertinho de mim. Elas estão na minha presença. E isso me basta como pai. Buscar a Deus é estar na presença de quem pode transformar a nossa vida. Buscar a Deus é ter a certeza de que só Ele pode modificar aquilo que parece imutável nas nossas vidas. Sabe, buscar a Deus é abandonar os ídolos. O que te separa de Deus hoje? O que te impede de ter uma comunhão maior com Deus? O que te impede de viver mais intensamente um pouco disso que estamos pregando aqui? É o celular? São as notícias que afetam o seu coração a ponto de você não se relacionar com Deus? É o relacionamento matrimonial que precisa de algum ajuste, de um maior respeito, de uma maior compreensão, de saber que essa pessoa que Deus te deu como marido ou como esposa vai ficar com você pro resto da vida, que vocês vão continuar às vezes tendo diferenças, mas que vão cada vez mais tendo que se amar, se respeitar, e de que essa pessoa que está do seu lado está sendo usada por Deus para te tornar mais santo. Mas você insiste em querer mudar essa pessoa e isso te impede o seu relacionamento melhor com Deus. Qual é o ídolo? É o seu trabalho? É você dormir tarde, porque por trás desse dormir tarde está uma ansiedade de um problema que você tem para resolver amanhã e você não consegue descansar o seu coração, e aí você vai para um videogame, você vai para mais um capítulo da série porque aquilo te dá paz, quando na verdade a sua falta de paz é porque você não consegue se relacionar com Deus. Até quando? Até quando vamos continuar arrumando obstáculos para se relacionar com o Senhor? Até quando vamos nos amparar, nos ancorar no tempo que vivemos e culparmos, né, a política, e culparmos a igreja, o pastor que não prega direito, o culto que não tem horário que eu posso ir, e culparmos o nosso chefe, porque o nosso chefe é chato e pega no meu pé e ele não me dá paz, e aí eu fico mal. Até quando? Isso vai ser empecilho de nós buscarmos a Deus. Ler a palavra. Vai comigo para o capítulo de número 8 aí, por favor. Amós 8. E eu prometo, não é fake news de pastor não, eu já vou orar para encerrar. Amós capítulo 8. Versículos 11 e 12. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo de mar em mar, de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor. Irmãos, isto
se cumpriu literalmente quando aquele povo foi para o cativeiro. Mas Charles Spurgeon nos ensina que as promessas do Senhor, elas continuam se cumprindo espiritualmente em nossas vidas. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão buscar a palavra, vão querer buscar o Senhor, vão ter fome e sede de Deus, mas aí já vai ser tarde. Isaías, contemporâneo dessa turma, ele fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que vai ser um tempo que não vai ser possível achar Deus. Busque a Deus. Busque de modo intenso. Busque de modo intencional. Coloque na sua rotina um tempo para você estar com o Senhor. Assim como você tem um tempo para ir para o trabalho, assim como você todos os dias, entre meio-dia e 1 hora, alguns um pouco antes, outros um pouco depois almoça. Espero que vocês estejam almoçando em nome de Jesus. Assim como você não falta no seu café da manhã, se você tem essa rotina de tomar um café da manhã, busque a presença do Senhor. Busque a face do Senhor enquanto há tempo. Buscai-me e vivei. O contrário nos levará à destruição. Como precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tão certo como o sol vai amanhecer amanhã, vai aparecer pela manhã, tão certo como as chuvas acontecerão na primavera, a presença do Senhor há de se manifestar para aqueles que o buscam. Vamos ficar de pé e orar. Vamos orar. Fale com Deus. Foque. Pergunte a Deus: como eu posso te buscar? Onde eu posso melhorar? Deus gera arrependimento em nosso coração. Começar em nós, líderes, todo o nosso rebanho, a tua igreja, em nome de Jesus. Gera isso, Senhor. Nós não somos melhores que ninguém, pelo contrário, somos carentes da tua graça, bondade e favor. Mas nós estamos aqui porque nós queremos prosseguir em te conhecer. Nós queremos te buscar. Que isso não seja uma obrigação, Pai, por favor, em nome de Jesus. Não deixa ninguém sair daqui com o desejo de fazer isso porque o pastor mandou. Porque isso eu vou morrer. Não, Deus. É o primeiro amor. É saber que a vida reside no Verbo, em Jesus. A vida reside naqueles que se relacionam contigo. Amém. O Senhor disse que mandou o Senhor Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quantos de nós estamos vivendo, Senhor, uma vida corrida? A palavra que eu mais ouço é: eu estou na correria. Quantos de nós estamos vivendo uma vida desenfreada, com a mentalidade de consumo, buscando ganhar mais para satisfazer mais prazeres terrenos, Deus? E por isso nem sobra tempo para te adorar, para orar. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Amém. A sua palavra ela é sempre um convite ao arrependimento. Amós termina dizendo que ele, através do Senhor Jesus, o tabernáculo de Davi seria restaurado, consertado, os muros quebrados, Deus. E o Senhor Jesus, ele vem cumprir essa promessa que nos alcança, Deus. E o Senhor nos alcançou. E quando o Senhor fala com a gente para te buscar, o Senhor está nos alertando que podemos tomar um caminho de morte, Deus. Se nós negligenciarmos o culto, se nós negligenciarmos a oração, se nós negligenciarmos a palavra, Deus. É um tempo tão difícil, Pai. É um tempo de coisas tão assustadoras, Deus. É um tempo tão em que estamos cansados, Deus.
a chamada sociedade do cansaço. É um tempo em que as pessoas só querem as bênçãos e não a tua presença. Mas nós queremos ir na contramão, Deus. E a tua palavra, ela garante que sempre houve e há o remanescente, aqueles 7.000 que não se dobram, aqueles 7.000 que não beijam ídolos, aqueles 7.000 que buscam a tua face. E nós queremos fazer parte desse grupo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito de Deus. Hoje no culto cantamos tantas canções sobre te buscar, sobre buscar a tua presença, sobre o primeiro amor. Falamos de lamentar, falamos, Deus, cantamos que só queremos a ti, Deus. Mas que isso seja uma verdade, não uma simples canção. Cantamos que ainda que seja a dor que nos une a ti, nós queremos estar mais perto da tua presença. Quão forte é isso e quão verdade isso precisa ser nas nossas vidas, Deus. Que no tempo de abundância a gente te busque, que no tempo de escassez o Senhor esteja conosco. Conceda teu fiel amor a nós de dia e de noite o Senhor seja a nossa canção, é a nossa oração ao Deus que nos dá vida. Fala conosco, Espírito de Deus. Eu não tenho a intenção de convencer ninguém, mas a tua palavra ela pode nos convencer. Convence a mim, convence a minha casa, convence os meus filhos, convence meus irmãos. Buscai-me e vivei. Assim diz a palavra do Senhor.